Então acabou de sair a decisão do Banco Central e não, a taxa Selic não subiu. O BC decidiu manter a taxa Selic em 13,75% ao ano. Como a gente fala no mercado financeiro, manteu a taxa Selic. Nesse vídeo eu vou comentar sobre o que acabou de acontecer e sobre como isso influencia os teus investimentos. Então já deixa aquele dedo no like e simbora. A minha ideia aqui, tá, é te mostrar o panorama completo, é explicar a lógica por trás da taxa Selic, explicar como ela mexe, como ela influencia em vários investimentos e também, é claro, né, trazer algumas ideias do que esperar nesse cenário. A começar pelo básico, tá? O que é a taxa Selic e por que ela não mudou? A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia e ela é basicamente a mais poderosa arma que a gente tem para controle inflacionário. Basicamente, a taxa Selic, ela indica quanto vai render os ativos de renda fixa com característica pós-fixada, ou seja, com retorno atrelado à taxa Selic ou ao CDI, que, vamos lá, né, para fins de educação financeira é a mesma coisa. Se ela está em 13,75% ao ano, isso significa que o Tesouro Selic, para quem investir hoje, vai render 13,75% ao ano e todos os dias vai ser 252 avos disso, né? 252 é a quantidade de dias úteis no ano. Aí se você investe num CDB que paga 110% do CDI, você multiplica 13,75 por 110%, né? Faz assim, né? 3,75 vezes 1,1, que é o 110%, e aí você sabe que esse CDB vai te pagar 15,12% ao ano. Enfim, acho que todo mundo aqui que acompanha o Clube do Valor sabe disso. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, seja bem-vindo ao Clube do Valor, clica no botão de inscrição e no sininho para se tornar um clubista. E agora o que nem todo mundo sabe é que quanto mais alta a taxa Selic fica, maior vai ser a força puxando a inflação para baixo. Em outras palavras, quando a inflação ela não está controlada, quando ela está muito alta, o que o Banco Central faz? Ele vai lá e aumenta a taxa Selic, porque ela controla a inflação de diferentes formas. Primeiro, com a taxa Selic mais alta, a taxa de juros de empréstimo, ela fica mais alta para pessoas físicas, ela fica mais alta para empresas e com o crédito mais caro, o crédito diminui. Com menos crédito, rola menos dinheiro na economia, rola menos consumo. Enquanto isso, quem acumula dinheiro em caixa, quem tem dinheiro parado, tem um desincentivo a colocar esse dinheiro na economia real. Pega uma empresa aí da Bolsa de Valores, sei lá, uma Grendene, que tem muito dinheiro em caixa. Com a taxa Selic mais alta, eles vão ter um incentivo para, quem sabe, em vez de produzir uma fábrica nova, vamos deixar o dinheiro aqui parado um pouco, porque está rendendo bastante, a gente faz um lucro financeiro bacana aqui, né? Tá muito arriscado construir fábrica. Enfim, tudo isso que eu falei aqui, né, acaba freando a economia e também reduz a demanda por produtos e com isso a inflação é controlada. Não à toa, os gráficos de taxa Selic e de inflação, eles meio que dançam juntos, né? Eles andam com uma correlação muito grande. Ó, pega esse gráfico aqui no Clube dos Poupadores e ele mostra lá desde 2024 a oscilação da taxa Selic, que sim, ela já chegou a 19,75% ao ano, né, que é a linha verde aqui, a taxa Selic, e aqui em vermelho a oscilação da inflação, medido pelo IPCA. E aí pode ver, né, que quando uma cai, a outra cai também, quando uma sobe, a outra sobe também, e vão nessas ondas aqui, sempre tendendo um pouco mais para baixo. Enfim, a inflação subiu muito forte recentemente, a taxa Selic subiu muito forte, a inflação agora está se mostrando mais controlada e a gente vai ver aí os próximos passos dessa jornada, que é justamente o meu segundo tópico aqui. Você pode estar pensando, poxa, Ramiro, mas a taxa Selic ela não ia cair? Eu vi um vídeo teu há poucos dias atrás falando isso, né? Fez umas caretas lá na thumb, botou Lula, a galera toda clicou. E sim, eu acredito fortemente que a taxa Selic vai cair e não sou só eu, na verdade. Isso já está amplamente precificado pelo mercado. O mercado projeta a taxa Selic em 12,25% no final desse ano, em 9,5% ao ano em 2024. E mais, tá? Como o mercado passou a precificar isso há pouco também foi o início do movimento de alta de ativos de renda variável, como fundos imobiliários e ações. Quem não viu aí a bolsa indo de 97 mil pontos para 120 mil pontos mais ou menos. Isso foi o mercado aí se ajustando
para o início do corte da taxa Selic a partir da reunião de agosto do cupom. Isso aqui é o que é amplamente precificado e muito provavelmente o momento da queda e o ritmo, a intensidade da queda, eles vão ficar mais claros quando sair a ata dessa reunião do cupom que acabou de acabar. Dito isso, tá? Como é que a taxa Selic afeta seus investimentos e o que fazer num cenário assim, né, em que está sendo precificado um corte da taxa Selic em breve? É isso que eu vou te contar agora, mas não sem antes lembrar quem é clubista aqui, que acompanha vários vídeos nossos, quem sabe que a gente presta serviço de Wealth Service e tem cursos como Descomplicando o Mercado de Ações, que o nosso curso principal, Descomplicando o Mercado de Ações 2.0, ele vai abrir vagas para sua última turma no dia 26 de junho. Esse é meu treinamento mais completo sobre investimentos em ações. Já tem mais de 5.000 alunos aí na sua história e que todos os alunos levam acesso vitalício ao ranking mensal das ações mais baratas da bolsa. O aviso aqui é que esse treinamento vai abrir vagas no dia 26 e vai ser a última turma da história. Então vai ser a tua última oportunidade de garantir acesso ao Descomplicando o Mercado de Ações, porque nós aqui do Clube do Valor é que sempre tocamos praticamente duas empresas, né, sob o mesmo nome, uma empresa de treinamento e outra de Wealth Service. A gente vai focar mais aqui a partir de agora, como a gente já está focando já desde o início do ano em Wealth Service. Beleza? Dado o recado, vamos voltar para falar de taxa Selic, como ela afeta os seus investimentos. Primeiro, a coisa mais óbvia, ativos de renda fixa pós-fixados, aqueles que são atrelados à taxa Selic ou ao CDI. Esse aqui, obviamente, quanto maior for a taxa Selic, mais eles vão render, e quanto menor for a taxa Selic, menos eles vão render. E até já expliquei nisso desse vídeo. Agora, o que eu não expliquei é que existem mais dois tipos de ativos de renda fixa: os pré-fixados e os híbridos, que são os que têm uma parcela pós e uma parcela pré. Pois bem, os pré-fixados, né, que são aqueles que dizem exatamente qual a taxa vai render entre a data do teu investimento e o vencimento desse título, eles surfam a onda da expectativa de juros futuro. Ou seja, se o mercado espera que a taxa Selic vai ficar alta por muitos anos, os pré-fixados vão oferecer uma rentabilidade maior. Se o mercado espera que a taxa Selic vai cair, que os juros vão cair, vão se manter mais baixos, o mercado oferece pré-fixados com uma taxa menor. E em ativos com liquidez, né, como o tesouro pré-fixado, quanto mais cresce a taxa de retorno, mais cai no curto prazo o valor investido. E o contrário também acontece. Quando cai a taxa pré-fixada para o futuro, sobe o preço unitário do ativo. Aqui, ó, no Tesouro Pré-Fixado 2026, você pode ver como a taxa nos últimos 90 dias saiu de 12,3% para mais ou menos 10,55%. Então, quem investe hoje nesse ativo vai ter um retorno menor até 2026. Porém, quem investiu 90 dias atrás viu esse ativo crescer bastante, saiu de R$ 724 o preço unitário para 774, ou seja, subiu aí o quê? 10%? 7%? Não sei fazer conta de cabeça, mas enfim, subiu bastante em 90 dias. Não é a taxa Selic em si que guia o retorno desse tipo de ativo, mas a expectativa de juros futuros baliza o retorno desse ativo. E quanto menor, mais baixa está a curva de juros futuros, menor vai ser a taxa desses ativos e mais ele vai render no curtíssimo prazo. Algo muito parecido vale para os fundos imobiliários, né? Que existe uma correlação de dividend yield do IFIX com títulos híbridos, né? Que tem uma taxa pré-fixada e uma pós-fixada, como as NTN-Bs ou o Tesouro IPCA+. O dividend yield dos fundos imobiliários sempre é um pouquinho acima, né, dos dividend yields das NTNs-Bs, cuja taxa pré-fixada também caiu recentemente, não à toa os fundos imobiliários subiram recentemente. E o mesmo também vale para ações. Como eu falei, taxa Selic mais alta é crédito freado, o que é consumo freado, e isso afeta a venda de empresas. E também taxa Selic mais alta é dívida mais alta das empresas, que acaba piorando o resultado financeiro delas, fazendo com que várias passem a dar mais prejuízo, em especial as mais endividadas. E sem contar que quando o investidor fazer um valuation por fluxo de caixa descontado, ele usa também a expectativa de juros futuros como taxa de desconto. E aí, quanto maior for essa taxa, menos em tese é o valor atual das empresas. Então, um juro futuro menor acaba sendo melhor também para a bolsa. Em outras palavras, na média, né, uma expectativa de juros menores é melhor para todo mundo. Só não pode ser transformada numa inflação maior, senão o que acontece? Todo ciclo ao contrário, né? Sobe a taxa de juros, piora crédito, piora, enfim, tudo que eu falei. Dito isso, tá? O que fazer? É hora de comprar pesado renda fixa e aproveitar as taxas pré-fixadas ou é hora da renda variável? Vou te contar agora. Primeiro, comenta aqui o que você tá fazendo, pra gente ter uma troca legal aqui nos comentários. E enquanto isso, eu vou te dar a real, tá?
Falei no vídeo de ontem, eu não acredito no melhor investimento, eu não acredito no ano da renda fixa, como alguns analistas acreditam, tampouco acredito no ano da renda variável, e o que eu estou fazendo, tanto na minha carteira quanto na carteira dos nossos clientes aqui de Wealth e do Clube do Valor, é sempre a mesma coisa, ela se chama rebalanceamento. O que é rebalanceamento? É olhar para a tua carteira atual, comparar com a tua carteira ideal e comprar ativos que estão atualmente com peso menor do que o ideal e, eventualmente, vender ativos que estão atualmente com peso maior do que o ideal. Faz isso de 3 em 3 meses para os nossos clientes de Wealth e essa é a forma que a gente encontrou para a gente se forçar a comprar na baixa e a vender na alta sempre. Ramiro, isso não gira muito a carteira? Não, porque a gente só faz o rebalanceamento se a carteira está bem bagunçada. Senão, a gente usa aportes novos dos nossos clientes para comprar aquilo que está com peso menor. E foi isso que nos fez comprar bastante bolsa 97 mil pontos, a 100 mil pontos, a 105 mil pontos. E isso que nos fez comprar renda fixa pós-fixada quando a Selic estava mais baixa e ninguém queria comprar. Isso que faz com que os nossos clientes tenham muita clareza do que fazer e consigam focar no que mais importa para eles. Que é trabalhar, ganhar mais dinheiro, passar mais tempo com a sua família, praticar esportes, esse tipo de coisa. E antes de contar o que eu tô fazendo agora em termos de estratégia tática, em termos de colocando a mão na massa, um convite para você conhecer os nossos serviços de Wealth. Se você tem mais de 500 mil reais para investir, já tem uma carteira de investimentos, ou seja, uma carteira de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5, 10 milhões, você pode, apertando nesse botão aqui em cima, solicitar uma reunião para análise e diagnóstico da tua carteira, em que a gente vai entender como é que você está investindo, vai entender teu perfil de investidor e propor uma mudança de alocação. E se a gente conseguir agregar valor para tua carteira, a gente vai fazer uma proposta de trabalho em conjunto. Como eu falei, o que eu estou fazendo é o rebalanceamento. São pequenas compras de ativos que estão com peso menor do que o ideal. Mas fora isso, minha visão não muda em nada. Renda fixa pós-fixada continua valendo a pena que nem valia antes, tanto para reserva de emergência, quanto para objetivos de curto e médio prazo, quanto uma parcela menor se você for mais tolerante ao risco, maior se você for menos tolerante ao risco da sua carteira de longo prazo. Renda fixa pré-fixada e atrelada à inflação valem bastante para médio prazo e também para longo prazo, se você for um cara menos tolerante ao risco. Ações norte-americanas e fundos imobiliários seguem bons para o longo prazo, como eu sempre acreditei que eles foram e sejam bons por longo prazo, aí quanto maior a tolerância ao risco, mais peso nele. Mas desconfie de quem muda tudo, muda toda a visão de mercado quando o taxa Selic aumenta ou cai. Geralmente essas pessoas acabam comprando ativos na alta e vendendo na baixa, ao contrário do que um bom investidor deve fazer. E se você pensar, poxa, Ramiro, mas você não estava muito otimista com a bolsa? Enfim, eu dou minha visão oficial sobre o que eu acho da bolsa atual nesse vídeo aqui. E se você quer ter a sua carteira analisada pela gente, aperta nesse botão aqui. Lembrando, última turma do DMA, link na descrição. Grande abraço e até mais.